Alô galera do Facebook, estou aqui hoje em frente à igreja evangélica pentecostal Caminho da Fé. O líder dela é o pastor Carlos Tempurim. Esta igreja é localizada do lado da ponte do Maria Rosária. Vamos aqui conversar com o presidente e fundador dessa igreja maravilhosa. Ei, potência! Vem aqui. Fica aqui, ó. Conta rápido um pouco da história, como foi o começo. A história foi um dia, quando eu tinha 17 anos, e eu fui numa igreja evangélica e eu recebi uma profecia que Deus tinha um chamado na minha vida. E ali começou a minha história e eu falei para Deus que se um dia Ele tivesse um chamado na minha vida, eu não queria ser crente, mas queria ser o representante dele na terra. E essa oportunidade foi se indo. E eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor me desse até 33 anos de vida, eu queria dar continuidade. E ali o tempo foi passando e um dia o chamado foi se estreitando e eu fui recusando, fui saindo do chamado. Mas um dia a história foi assim. Deus falou comigo e nesse que Ele falou comigo, Ele falou que o tempo chegou. E eu ainda tinha esquecido. A gente muitas vezes promete algo para Deus, mas a gente se esquece. Mas o tempo foi passando, eu tive uma dificuldade com a minha filha, ela foi atropelada. E quando ela estava praticamente morrendo, né, na UTI na Santa Casa, e eu lembrei do chamado. E quando eu cheguei no banheiro, e eu me joelhei e falei para Deus: Senhor, eu lembro do chamado, hoje tenho 33 anos, e eu não te conheço, Jesus. Conheço através da religião que me apresentava uma imagem. Mas um dia na igreja evangélica que eu fui visitar com 17 anos, eu ouvi dizer de Jesus que ressuscitaria Lázaro, 4 dias sepultado. E aí nessa história que eu vi, eu falei para Deus que se Ele ressuscitasse a minha filha, eu iria dar continuidade e atender o chamado dele. E isso aconteceu, a minha filha estava na UTI. E aí quando eu falei com Deus, eu saí chorando, desesperado do banheiro. E quando eu cheguei, encontrei uma enfermeira. E a enfermeira falou assim para mim, eu falei assim para a enfermeira: escuta, minha filha faleceu. E ela disse: olha pai, o senhor é um homem de sorte. E nesse testemunho, Jesus resgatou a vida da minha filha. E quando Ele ressuscitou ela, que ela praticamente estava morrendo na UTI, e eu atendi o chamado de Deus. E um dia passando aqui, já uns 7, 10 anos como cristão, né? Aí um dia eu falei para Deus se Ele me desse esse terreno. E quando eu falei com Deus, Ele viu uma luz do céu que resplandecia nesse terreno. E ali meu coração se alegrou. E eu naquele momento, eu perguntei quem era, vi ali numa plaquinha de quem era o terreno. Aí localizei que era o Carlos Paglia. Aí entrei em contato com ele, fiz uma proposta, resumidamente Deus me deu condições de pagar essa proposta, 36.100, e graças a Deus hoje, muita luta e muita graça de Deus, está aqui o templo construído, e pela misericórdia de Deus eu estou construindo uma casinha do lado, e convido, Jesus tem uma chamada àqueles que sofrem. Jesus ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Ele disse: nele nós encontraríamos descanso para nossas almas. Então eu quero deixar um convite a todos esses que possam nos ouvir. Quarta, sexta e domingo, compareça. Aqui não é coisa simples. É o Evangelho de Jesus, do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição, até o arrebatamento. E um dia a ressurreição para aqueles que morrerem nele. Então eu convido, venha até Jesus. Não perca a oportunidade, porque depois que morrer, não mais tem o que fazer. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Pega a sua oportunidade, procura uma igreja evangélica, e eu disponibilizo do meu ministério, dessa igreja, para receber você, independente de crédito religioso, com um abraço aberto. E assim eu agradeço a Deus e essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos, uma boa noite, que Deus abençoe todo o povo da nossa cidade Itapuí.